Olá, bem-vindos à comunidade Novo Tempo Fortaleza. Fazemos parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse é um lugar para se conectar com Deus e servir ao próximo. Nossos encontros são experiências reais com Cristo e sua verdade, onde buscamos ser cada dia mais parecidos com aquele que nos criou. Quer ficar por dentro dos nossos projetos e não perder nada, nenhum evento, nenhuma mensagem? Segue a gente no Instagram e se inscreve no nosso canal no YouTube. Fica aí, que a nossa programação começa em instantes. E lembre-se, Somos porque Ele é. Muito bom dia para você, seja bem-vindo mais uma vez à comunidade Novo Tempo de Fortaleza. Obrigado, Arnaldo. Aqui nós somos porque Ele é. Você que está em casa aí pode ir acompanhando a nossa transmissão, deixando seus comentários, seus pedidos de oração. Você que está aqui na casa também, seja muito bem-vindo. Que bom que esse momento chegou. Eu confesso a vocês que eu fico muito ansioso para que chegue logo o sábado, porque a vontade de rever algumas pessoas que a gente gosta, a necessidade de a gente estar junto também, sempre fala muito alto. Porém, nós sabemos que, infelizmente, no momento nós não estamos podendo receber a todos, mas esperamos que nessa manhã você aí possa sentir o nosso abraço virtual e se sentir também muito bem-vindo em nosso meio, a comunidade Novo Tempo Fortaleza. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de João, João capítulo 14, e nós vamos ler os versículos 13, um pouco agudo, 13 até o verso 17. 13 até o verso 17. É muito legal quando você está vivendo um momento, né, que parece que as coisas na sua vida estão encaixando, né? Já viu algum momento assim, Arnaldo? Parece que está tudo tomando forma, né? E essa mensagem que eu vou pregar nessa manhã, ela parte de um desejo muito pessoal, que eu compartilhei no sábado passado com a liderança, e eu estava esperando uma oportunidade, e eu creio que Deus escolheu o momento certo para falar essa mensagem para vocês, e que Ele possa falar aos nossos corações essa manhã. Vamos ler o versículo 13, verso 13 até o 17 do capítulo 14. Acompanhe comigo, diz assim: E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O verso 16 diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o verso 17 diz: O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Muito bem. Nós vamos voltar para a Bíblia, ainda no livro de João, mais à frente. Esse tema que foi escolhido para essa manhã tem como título O Deus Esquecido. O Deus Esquecido. Será que alguém em sua existência, na sua caminhada cristã, pode em algum momento esquecer-se de Deus? Porque parece que em todo momento a gente está pedindo ajuda a Ele por alguma coisa. Ou é pedindo uma bênção, ou é pedindo um livramento, ou é pedindo a sua presença. A gente está sempre clamando por Deus, né? E de uma forma muito natural. Só que o contexto aqui do texto que nós acabamos de ler, os discípulos estavam reunidos com Jesus e vivendo, quem sabe, os seus últimos momentos ali com Jesus. E Jesus, sabendo que ele tinha passado 3 anos e meio com esse grupo, ele sabia que muita coisa ainda que Jesus falava ou falou, eles não tinham compreendido de uma forma completa. Ele constantemente falava, e alguns assuntos, os discípulos não tinham entendido ainda por completo qual era o motivo de Jesus ter vindo à Terra, depois de 3 anos e meio. Eles pensaram que em algum momento algo extraordinário ia acontecer e Jesus ia livrar o povo da opressão do domínio romano. Essa era a expectativa do povo. E Jesus, ao procurar prepará-los, avisando: olha, eu vou morrer, mas depois eu vou ressuscitar, eu vou para o céu para que eu possa preparar lugar. É isso que ele está falando nesse capítulo. E os discípulos ainda não entendiam tudo isso.
E quem sabe Jesus, sendo um pouco compreensível, entendeu, quem sabe, a confusão na mente dos discípulos. Talvez era muita coisa para eles assimilar. Ele vai morrer, ele vai ressuscitar, ele vai para o céu, vai preparar lugar. E quando é que a gente vai ser liberto do poder opressor de Roma? Só que ele fala que havia um dom que ele estava desejoso para derramar, para dar para os seus filhos, para os seus discípulos, que era o Espírito Santo. Jesus ele tenta confortar o coração dos discípulos após anunciar a sua morte. Então você imagina, 3 anos e meio andando ao lado de Jesus e daqui a pouco Jesus fala, olha, falta muito pouco tempo, logo eu vou morrer. E para os discípulos, quem sabe, não fazia sentido. Que adianta ou que serve um Messias morto? Aquele que a gente está seguindo, aquele que a gente está acompanhando, aquele que está curando, transformando vidas, aquele que oferece salvação vai morrer. Então, qual o sentido a gente continuar nessa caminhada aqui, já que Jesus vai morrer? E Jesus ele tenta confortar o coração dos discípulos nesse momento, dizendo que outro conselheiro estava por chegar. Mas para a gente entender isso melhor, convido você a ler comigo também no capítulo 16, o versículo 7. João 16, o verso 7. Nesses 3 capítulos, Jesus está decorrendo sobre esse assunto, falando da necessidade desse Consolador e do Espírito Santo. Olha o que ele diz, João 16, verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha o que o verso 13 diz. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Cristo está deixando claro, olha, eu quero deixar alguém nessa caminhada de vocês. Eu quero deixar alguém que vai ajudar vocês nos próximos momentos, no rumo que vocês vão tomar. Só que para que isso aconteça, eu preciso ir. E é para o bem de vocês que eu vou, porque se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. Então, olha que interessante, quem sabe para os discípulos ali ficou algo muito confuso. Peraí, Jesus está andando com a gente esse tempo todo, e agora ele vai e vai vir outra pessoa. É algo um pouco confuso. Não fica muito claro para os discípulos o que iria acontecer. Eles não entendiam quem era esse conselheiro, como que ele viria, qual seria a forma dele se manifestar, dele se apresentar. Mas eles tiveram suas expectativas e principalmente confiaram nas palavras de Jesus. E ao confiar nas palavras de Jesus, eles esperaram esse presente precioso. Só que estamos em João. Isso só se torna realidade em Atos, no capítulo 2. E a gente enxerga ali o cumprimento dessa promessa, que deixou os discípulos em choque total. Porque, afinal, desde os últimos momentos, Jesus promete, eu vou, mas ele vai vir. Eu vou, mas vai vir um Consolador. E Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus passa mais 40 dias com eles e depois vai para o céu. Então, foi desde o momento que Jesus promete até a sua ascensão, e alguns dias depois, os discípulos estão esperando. Quem é esse conselheiro? Como é que ele vai vir? Como é que ele vai ser derramado? Quando é que nós vamos conhecê-lo? Eles não sabiam qual era a forma, nem como, nem quem viria. Mas o poder do Espírito Santo foi derramado sobre eles. E não era mais uma promessa que foi feita, mas sim agora uma realidade. Agora, esse poder foi derramado de uma forma que ninguém jamais viu ou tinha experimentado antes. E Pedro, ao falar sobre esse assunto, ele diz, olha, o mesmo poder que foi derramado sobre nós, pode ser derramado sobre qualquer um que acredita nele. Não é apenas para o meu tempo, mas é para todo aquele que acreditar no nome de Jesus. E o relato bíblico, se você quiser em casa mais tarde acompanhar, em Atos 2, o livro de Atos, é um livro demonstrando o que é que uma igreja, o que é que um povo pode fazer quando está cheia do Espírito Santo, como ele pode operar na vida de um ser humano. Mas o seu papel principal, talvez, para nós hoje, é nos capacitar a abandonar o pecado e nos conceder dons sobrenaturais. Tozer, um grande pregador, ele diz que o Espírito Santo é o professor mais doce, mais compreensível e mais maravilhoso do mundo. Ele nunca deixa ninguém em pânico. Quem faz isso é o pecado. Ou seja, o papel do Espírito Santo não é causar um pânico em nós.
não é causar medo. Quem causa esse pânico e medo é o próprio pecado. O papel do Espírito Santo é nos aconselhar, é ser o nosso companheiro, é ser o nosso conselheiro, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos mostra a direção. Quem causa medo e quem deveria nos causar pânico em nós é o próprio pecado que a gente ama. Isso não é papel do Espírito Santo. Mas sabe, amigos, eu pensando nesse assunto, eu cheguei à seguinte conclusão, que se nós não apenas lêssemos esses relatos, mas acreditássemos neles, também seria natural eu esperar uma manifestação poderosa dele em minha vida também. Ele não seria apenas um componente da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que muitas vezes é negligenciado e deixado de lado. Lembramos de Deus, falamos de Deus, cantamos sobre Deus, falamos sobre Jesus, falamos sobre a sua morte, sobre a sua vida, sobre os seus milagres, mas acabamos esquecendo e deixando de lado o Espírito Santo. Por alguma razão, a gente acha que a gente não precisa do Espírito Santo, ou que é possível viver uma vida aqui ao lado de Jesus sem clamar por Ele. Quer uma prova disso? Reflita comigo agora. Em quantas orações suas nessa semana você pediu a presença do Espírito Santo? Quantas orações nesse ano você pediu a presença do Espírito Santo? Em quantas orações nessa semana você pediu o poder do Espírito Santo? Mas a gente tem a tendência de se considerar capaz de viver bem sem a ajuda do Espírito Santo. E para descrever uma vida sem a presença do Espírito Santo, eu não pude escolher nenhuma outra palavra a não ser um prejuízo. Qualquer segundo de nossa existência aqui na Terra, sem a presença do Espírito Santo, não é nada mais, nada menos do que um grande prejuízo. Em Coríntios, Paulo fala que o nosso corpo ele é morada, templo do Espírito Santo. Deus nos concedeu alguém que não é apenas o nosso companheiro, mas é alguém que quer habitar dentro de nós. E isso implica algumas coisas que nós não somos capazes de evitar. Se é verdade que o Espírito Santo de Deus habita em nós, que nosso corpo é templo do Espírito Santo, então, será que isso não deveria mostrar uma diferença entre aqueles que professam viver ao lado de Deus e aqueles que não vivem? Em aqueles que julgam ter o Espírito Santo e aqueles que não têm? Para exemplificar isso aqui para você. Vamos supor que eu tivesse um encontro com Deus hoje, e Ele dissesse assim, Ítalo, eu vou te dar um pedido, e o que você pedir eu vou te conceder. Não importa o que você pedir. O que você pedir eu vou te conceder. E aí, depois de refletir muito, depois de pensar, eu peço a Ele, Senhor, eu queria ser melhor que o Messi. Eu queria jogar bola melhor que o Messi. Meu pedido. E aí, quem sabe, a gente vai jogar bola, a gente faz um racha, combina, e tá lá. E eu chego dizendo, gente, é o seguinte, eu tive um encontro com Deus, viu, Felipe? Treinador aí, e Ele me concedeu o desejo que eu tinha de ser melhor que o Messi. Aí, claro, nessa hora eu tô assim, rapaz, esse cara é louco. Vamos ver, tá maluco. Mas eu tô lá, tô dizendo, gente, eu tô melhor que o Messi. Deus, eu tive um encontro com Ele, foi muito claro. E quando começa a rolar a bola, não é normal esperar que talvez a minha velocidade aumente absurdamente, ou o meu controle de bola, minha precisão no chute. E quem sabe, em alguns casos, não vou falar isso para não ser polêmico, mas, enfim. Afinal, foi Deus que atendeu o meu pedido. Eu tive um encontro com Ele. Mas quando vai ver a hora de jogar, eu sou apenas aquele que empurra a bola para dentro do gol. Da mesma forma, amigos, tem pessoas que frequentam hoje a igreja e dizem que o Espírito Santo habita neles. Eles juram que Deus concedeu a eles uma capacidade sobrenatural de seguir a Jesus e abandonar o pecado. A maior prova que o Espírito Santo está habitando em cada um de nós é o nosso desejo de amar aquilo que Ele ama e odiar aquilo que Ele odeia. O maior sinal que o Espírito Santo habita em alguém é quando nós temos como primeiro desejo relacionar-nos diferente com o pecado. A gente passa a detestar o pecado. A gente passa a enxergar quão falho nós somos e desejosos de ver uma vida diferente. Porque não é possível o Espírito Santo viver e habitar dentro de alguém e essa pessoa ser a mesma.
ou ser igual ou parecido com o mundo. Não é possível o Espírito Santo fazer morada em nós e nós sermos iguais às pessoas que nos cercam e não ter nenhuma mudança na nossa vida. Quando as pessoas que são fora da igreja, podemos dizer assim, ou que não congregam a mesma igreja que nós, ou não têm as mesmas crenças que nós, não conseguem ver essa diferença, ou enxergar essa diferença na nossa forma de viver, eles começam a questionar a nossa integridade, a nossa sanidade, ou até o nosso Deus. E, sendo bem franco, quem é que pode culpá-las? Se nós dizermos, olha, eu frequento uma igreja, lá é muito bom, lá tudo é muito bem feito, eu tenho um encontro com Deus todo sábado, o Espírito Santo mora em mim, mas aí quem está nos rodeando não vê nenhuma mudança em nós. E aí as pessoas começam a questionar, será que realmente esse homem está bem da cabeça? Será que ele não está meio doido? E começam a questionar se de fato o Deus que eu sirvo é até real. Porque se eu sirvo a um Deus que muda e transforma vidas, e a minha vida não está sendo transformada, então, será que esse Deus que eu sirvo realmente tem poder? Sabe, servir a Deus e seguir seu caminho envolve muito mais do que a gente reunir pessoas talentosas para prestar culto a Ele. Servir a Deus começa com uma atitude muito pessoal, de dizer, eu amo tanto esse Deus, que se preciso for, eu darei minha vida por Ele. Eu darei minha vida por Ele. E quando Jesus estava preparando os discípulos para esse momento de derramamento do Espírito Santo, Ele tirou um tempo para orientar os seus discípulos. Você pode acompanhar aí no capítulo 14 de João, só olhando o início de cada versículo. Acompanhe aí comigo. Olha o versículo 1, o que é que ele diz? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas crede também em mim. Ou seja, Jesus estava confortando, ele começa confortando os discípulos. Ele fala, olha, antes de qualquer coisa, não se desesperem, não se preocupem, porque eu estou com vocês. Confiem em mim. E Jesus continua decorrendo sobre o assunto, e o versículo 2 e 3 ele fala, olha, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu teria dito, eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar, eu voltarei. Jesus estava revelando para eles que muito em breve eles estariam juntos novamente. Jesus primeiro conforta, Jesus também mostra para eles, olha, há moradas, e muito em breve a separação vai ser pouca, a separação não vai ser eterna, vamos estar juntos novamente. E no versículo 12, ele fala, olha, eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E Jesus faz então a promessa. Eu vou para Deus Pai. Mas se vocês pedirem algo em meu nome, eu vou fazer por vocês. Aí eu chego à seguinte conclusão, e talvez você esteja se perguntando nessa manhã. Mas pastor, qual é então a necessidade do Espírito Santo? Jesus disse que a gente não precisa se desesperar se a separação vai ser temporária e se há casas, e se Ele está ouvindo o nosso clamor, e se tudo que a gente pedir no seu nome vai dar certo, qual é a necessidade do Espírito Santo então? Amigos, talvez isso não ficou claro para a gente ainda, mas quem prometeu foi o próprio Jesus. Quem prometeu foi o próprio Jesus. Ele estava deixando claro, olha, confia em mim, separação é temporária, vamos estar juntos novamente, e eu vou estar ouvindo as suas orações. Só que no versículo 16, como nós lemos, Jesus fala, olha, outro conselheiro vai estar com vocês. Olha, eu vou, mas vocês não vão ficar abandonados, vocês não vão ficar sozinhos, vocês vão estar em muita boa companhia. E ele fala outro consolador. A palavra grega usada para outro é a palavra allos, que significa uma pessoa que é exatamente como a primeira, da mesma essência e da mesma natureza. Então Jesus estava dizendo, olha, eu vou para o céu porque eu preciso estar lá. Mas vocês não vão ficar sozinhos porque vai vir alguém que é tanto Deus como eu sou. Ele vai vir e ele vai ser exatamente como eu. Já parou para pensar nisso, para refletir nisso? A importância de ter outro conselheiro igual a Cristo? Às vezes a gente para e pensa assim, olha, no início Adão e Eva tiveram a presença de Deus, o povo da época de Jesus acompanhava Jesus, e nós? Quem é que nós temos?
nós temos o Espírito Santo, que é igual, é da mesma natureza, da mesma essência que Jesus. Imagina como seria a sua vida hoje, se você pudesse botar uma cadeira do lado, você sentar, e Jesus está sentado ali do seu lado de uma forma física e presencial. Não seria muito mais fácil a nossa caminhada? Senhor, quanto a isso aqui, o que é que o Senhor acha? E Ele ia falar para a gente. Senhor, e isso aqui? O sábado. Senhor, e a salvação? Como é que é isso? Obras? Lei? Como é que é isso aí? Explica para mim. Seria muito bom ter Jesus trabalhando ao nosso lado como conselheiro pessoal. Mas sabe, o que é impressionante é que nós esquecemos que as palavras de Jesus foi: eu estou deixando um conselheiro para cada um de vocês, para acompanhar vocês nessa caminhada. Por que achamos que a presença de Jesus seria melhor que a presença do Espírito Santo? Quem acredita em Jesus jamais pode negar essa verdade. Nós temos o Espírito do Deus vivo ao nosso lado. E quando se fala do Espírito Santo, parece que estamos falando de um assunto que ultrapassa a nossa compreensão, porque a gente não pode tocar, porque a gente não pode enxergar. Mas aí acontece que a gente dá o prejuízo de viver segundos, minutos, horas e quem sabe semanas, anos sem lembrar dele. Talvez em um caso mais extremo, eu esteja falando para alguém aqui nessa manhã, ou que está acompanhando em casa, que nunca orou pedindo o poder ou a presença do Espírito Santo. Amigo, está na hora de você abrir os olhos e não deixar para depois. Faça essa oração hoje. Peça a presença do Espírito Santo. Jesus deixou claro, é para o bem de vocês que eu vou. Sabe, Jesus não quer ver o seu povo sofrendo. Jesus não quer ver ninguém passando por aperreios. E ele fala, é para o bem de vocês que eu estou indo. Porque se eu não for, o conselheiro não pode vir. E ele precisa vir para estar com vocês. Eu tenho quase certeza que quando Jesus falou essas palavras, os discípulos se perguntaram, mas Jesus, o que é que pode ser melhor do que a tua presença aqui ao nosso lado? A gente pode te tocar, a gente pode te abraçar, a gente pode te ver, a gente pode ver vários milagres que o Senhor fez, ressuscitar mortos, fazer coxos andarem, fazer cegos enxergarem. O que é que pode ser melhor que a tua presença ao nosso lado? E quem sabe muitos de nós hoje temos a mesma pergunta. E aí eu quero te fazer uma pergunta essa manhã, de algumas que eu ainda vou fazer hoje. Quando foi a última vez em sua vida que você viu, sem sombra de dúvidas, o Espírito Santo operando na sua vida ou na vida de alguém ao teu lado? Quando foi a última vez que você fez algo que você lembrou? Eu só fiz isso porque o Espírito Santo está ao meu lado. Ou você olhar para a vida de alguém e pensar assim, ele ou ela só fez isso porque o Espírito Santo está com ele ou com ela. Se você tem dificuldade para responder essa pergunta, talvez isso esteja acontecendo porque você tem ignorado a presença importante do Espírito Santo. Ou talvez você está rodeado de pessoas que também não se importam com a presença do Espírito Santo. A gente pode ter conhecimento teórico, mas às vezes a gente nunca experimentou isso na prática. A igreja primitiva sabia muito menos do que nós a respeito do Espírito Santo. Isso intelectualmente falando. Hoje, se nós quisermos estudar o Espírito Santo, nós temos vários livros, nós temos a palavra de Deus que deixa muito claro. Mas a igreja, quando ela sente o poder do Espírito Santo, ela experimentou o Espírito Santo de uma forma íntima, que agiu na vida deles e, por intermédio deles, eles viviam no seu poder. Hoje, nós vivemos na base do que eu quero, do que eu acho, do que eu preciso e do que aquilo que eu julgo ser melhor. E eu quero deixar bem claro para você nessa manhã. Muitos de nós, ou quem sabe a grande maioria, nós não precisamos de mais conhecimento a respeito do Espírito Santo, em termos de bagagem intelectual. O que nós precisamos é experimentá-lo. O que a gente precisa é experimentar a sua presença e ter certeza que Ele está em nosso meio. Eu estava lendo um livro essa semana e ele falou sobre o processo de uma lagarta para ela se transformar em borboleta. Em um certo momento, a lagarta está rastejando no chão ou subindo alguma plantinha e ela decide, eu vou cochilar, vou dormir, cansei. E ela dorme e quando acorda, ela percebe que ela é capaz de quê? De voar.
porque criou asas. E agora, o que será que passa na cabeça dessa lagarta? Que antes estava tão acostumada a rastejar, tirou um cochilo, acordou, opa, posso voar. Por que eu digo isso? Por que eu achei fantástica essa expressão? Ou essa ilustração que foi usada? Porque como filhos do Pai, herdeiros do seu reino, devemos experimentar essa realidade quando percebermos que o Espírito Santo deseja habitar em nós. O fato dele nos tornar novas criaturas. Precisamos nos empolgar com a capacidade que o Espírito Santo nos concede de viver uma nova vida. Nem sempre vamos saber o que ele vai fazer em nós, ou aonde ele vai nos levar, quando a gente pede a sua orientação e a sua presença em nossas vidas. Mas tem uma coisa que a gente pode fazer, é confiar que estaremos vivendo sob a sua direção, sob a sua força e sob a sua influência. Nós não podemos viver rastejando espiritualmente se o Espírito Santo nos concede a capacidade de voar. Quem sabe nessa manhã eu estou falando para você que está vivendo a sua vida está vivendo a sua vida espiritualmente falando, rastejando. Eu suplico que nessa manhã o Espírito Santo possa achar lugar em sua vida, para você perceber que Deus tem planos maiores, melhores para a sua vida. Eu estava pensando essa semana, sabe, Diego, e eu pensei, será que é possível a gente ter o suficiente de Deus, Arnaldo? Será que já teve alguém assim que disse, rapaz, eu já estou tão cheio que senão agora vai transbordar? Não, para mim já basta. Eu tenho todo o conhecimento necessário. Será que é possível em algum momento a gente chegar a dizer isso? Ou quem sabe ter Deus em excesso? É muito de Deus para uma cabeça só. Eu não consigo ver isso sendo possível, porque na minha vida eu percebo que cada encontro que eu tenho com Deus, mais sede eu tenho dele. A cada encontro que eu tenho com Deus, eu percebo o quanto eu preciso mais dele. Só que acontece que muitas vezes estamos vivendo como se a gente já tivesse suficiente de Deus, poder demais, está transbordando, chega, eu tive uma overdose de Deus. E 2 semanas atrás eu abri meu coração para alguns dos nossos diretores, falando que eu estou decepcionado comigo mesmo. Decepcionado. Porque quando eu olho para o relato maravilhoso de Atos, pescadores, cobradores de impostos, pessoas que não eram sinceras, pessoas que não têm conhecimento, pessoas que não têm nenhum estudo, mas faziam coisas maravilhosas para Deus, viviam no poder e na influência do Espírito Santo. E eu parei para refletir, Senhor, eu estou cansado de apenas falar a seu respeito. Eu quero ver o Senhor agindo através da minha vida, através do meu ministério. Eu me recuso a viver a vida como ela está agora. Eu recuso a ficar parado, estagnado nesse momento espiritual que eu estou vivendo. Não me leve a mal. Eu não estou dizendo que Deus nunca agiu para a minha vida ou através da minha vida. E eu sou muito grato porque Ele me usou várias vezes, apesar de ser quem eu sou. Mas eu cheguei a um ponto da minha vida onde eu reconheci, Ítalo, Deus tem mais para você. E Deus tem mais do que você está pedindo ou do que você acha que é necessário. Há mais do Espírito Santo e mais de Deus do que eu estou pronto para experimentar, ou do quanto eu reconheci que eu preciso dele. Mas pela sua graça, eu quero chegar lá. Não apenas em termos de conhecimento, de decorar textos bíblicos, de preparar sermões, mas eu quero experimentá-lo com tudo que eu sou. Com tudo que eu sou. O grande pregador do século XVIII, se eu não me engano, chamado Charles Spurgeon, ele disse uma frase que eu sempre me pego pensando nela. A frase é a seguinte: este mundo ainda está para ver o que um homem
completamente consagrado ao Espírito Santo ou consagrado a Deus é capaz de fazer. Eu serei esse homem. Sabe, eu não tenho coragem de dizer ainda que eu serei esse homem, mas o meu coração clama, dizendo que eu quero mais de Deus. Não sei quão perigoso é essa oração, de dizer, Senhor, eu quero te experimentar mais, eu quero mais do teu poder, porque, gente, um cristianismo superficial não vai nos levar a uma intimidade com Deus. E às vezes a gente tem dificuldade em cumprir coisas tão pequenas que Deus pede de nós, coisas tão simples, ou tentar personalizar aquilo que Deus pede para caber ao nosso conforto. Ao fazer isso, a gente nunca vai ser preenchido pelo poder que Ele deseja derramar para cada um de nós. Eu não quero viver de extremos. Eu quero viver equilibrado, coerente, mas sem perder a noção da força que o Espírito Santo pode causar. Quero terminar essa manhã lendo uma citação que eu separei e vai estar aparecendo para você na transmissão, mas eu vou ler aqui para todos que estão nos acompanhando aqui na casa. Olha que frase. Renunciadas as más ações. E aí o amor, a humildade, a paz tomam o lugar da ira, da inveja, da contenda. A alegria substitui a tristeza e o semblante reflete a luz do céu. Quem está fazendo a nossa jornada espiritual viu que hoje o capítulo 7 de Atos falou que no semblante de Estevão estava emanando luz. Quando é que as pessoas vão olhar para nós e enxergar essa luz? Ninguém vê a mão que suspende o fardo, nem a luz que desce das cortes celestiais. A bênção vem quando pela fé a alma se entrega a Deus. Então, aquele poder que olho algum pode discernir, cria um novo ser à imagem de Deus. Meu apelo para você nessa manhã é simples. Permita o Espírito Santo viver dentro de você. Peça para que Ele faça morada em sua vida. Experimente mais de Deus, porque Ele está muito mais desejoso de derramar o seu Santo Espírito sobre nós do que nós estamos recebê-lo. E nós precisamos, amigos, para que esse coração seja regenerado, para que esses pensamentos sejam purificados, para que a minha vida reflita esse poder, o que eu preciso hoje é do Espírito Santo. Não passe mais nenhum dia, nenhum segundo, negligenciando o poder que o Espírito Santo traz para cada um de nós de andar em novidade de vida. O Michel Louvor vai cantar sobre isso agora. Faça desse momento a sua oração, dizendo: Senhor, o Santo Espírito já foi negligenciado por muito tempo na minha vida, mas agora Ele tem lugar, Ele é bem-vindo em meu coração.